Uma idosa ficou 40 anos aplicando filtro solar só no rosto e não aplicou no pescoço. E essa imagem, ela viralizou na internet esses dias, né? Viralizou, saiu em portais de notícia, no Twitter. E foi uma polêmica muito grande, porque ficou ali, né? Ficou aquela dúvida: será que foi só o filtro solar? Será que foi o filtro solar que fez tudo aquilo? Porque, de um lado, a pele dela tá impecável, né? Na parte do rosto a pele ficou impecável, e na parte ali do pescoço a pele está com bastante envelhecimento, com bastante fotoenvelhecimento, né? Que é o envelhecimento provocado pelo sol. E também a gente pode observar que tem uma lesão cancerígena ali naquele local. Antes de entrar na questão do estudo, na questão se realmente foi aquilo, se foi realmente foi só o filtro solar que fez toda essa maravilha na pele dessa pessoa, eu vou falar um pouquinho a polêmica que aconteceu na minha página. Eu fui lá, linda, bem inocente, postei, gente, olha só, né? É claro que quando a gente entende de pele, a gente entende sobre prevenção de envelhecimento, sobre tratamento de rugas, sobre tratamento de melasma, sobre redução de medidas, que a gente trabalha com redução de medidas também na estética. A gente entende que nunca, nunca é só uma coisa. Não existe uma fórmula mágica para tratar que você, né, aquela pílula que você toma e que já dá tudo certo. Não existe um produto, né, que você vai usar sozinho, que vai dar cabo. Não existe um protocolo sozinho. Eu sempre bato muito nessa tecla, né? Eu sempre falo aqui, até na questão do trabalho mesmo do nosso, do dia a dia, eu falo: uma coisa nunca é só uma coisa, né? Uma coisa são sempre muitas coisas envolvidas. Então você nunca vai ter aquela, né? Nunca vai ter uma resposta só para resolver um problema. Você sempre vai ter que abordar vários ângulos para poder resolver, né, aquela disfunção. E isso acontece com o envelhecimento. Nunca é só uma coisa. O processo de envelhecimento, ele é um processo que eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então a gente já entende isso. Mas o que aconteceu, né? Eu já tive essa consciência na hora que eu fui postar, tanto é que eu até no meu artigo lá do site, né, do meu artigo do meu blog, eu até falei, eu tô aqui abrindo o meu blog para vocês verem que tô aqui no meu tablet. Eu até falei, né? Eu falei assim: olha, a gente não sabe se houve outros procedimentos, né? Porque a pele do rosto tá muito bem tratado só para o uso de protetor solar. Então a gente fica ali com aquela dúvida, né? Será que ela fez só o uso do protetor solar, né? Mas a gente não pode observar, não pode deixar de observar, né, a radiação, o que a radiação provocou ali no pescoço e no colo dela, e a questão da lesão, que é isso aí mesmo que o artigo estava querendo falar. Mas, minhas queridas, né, minhas queridas, nunca que também você vai postar uma coisa e vai ser uma paz, né, e vai dar tudo certo, todo mundo vai entender, e as pessoas vão falar assim: nossa, realmente, olha só, vamos focar neste ponto, né, porque realmente o sol, a gente tem que prevenir o sol, e a gente tem que reforçar para as nossas clientes a questão da prevenção. Não existe isso, né? O pessoal já foi lá e começou a falar que a minha página estava fazendo fake news, né? Ah, você está fazendo fake news, você é uma irresponsável, coloca lá. E assim, eu já há um tempo, né, como eu já tô na internet aí há alguns anos, e eu já passei por muito hate, cancelamento e tudo mais, e juro assim que isso é uma das coisas que é o mais difícil de lidar na internet, sabe? Porque as pessoas, elas pescam um ponto e elas vão lá e sabe assim, colocam como se você tivesse, sei lá, né, se fosse culpa sua, né, é culpa sua que tem poluição no oceano, é culpa sua, né, que tem guerra no mundo, e aí você fica assim, né, as pessoas, elas vêm sem a menor noção de pensar que ali daquele outro lado existe uma pessoa que muitas vezes está aberta a conversar, mas que não é bem assim que você pode chegar com 50 pés no peito, né? E aí a galera já chegou, né, com essas acusações. Eu fico muito pé da vida mesmo, já comecei a bloquear todo mundo, já não abro discussão para esse tipo de situação. Mas quando a pessoa ela vem e fala de boa, né? Ah, Fernanda, mas você não acha que teve outros procedimentos? Será que não teve, né?
Aí a gente conversa assim, então, a gente não sabe, né? Até então a gente não sabia, porque o artigo, o artigo ele não é específico, ele não é o estudo de caso daquela senhora. O artigo ele fala sobre envelhecimento, né? Então o artigo ele não fala, ele só usou aquela imagem para ilustrar. Ele não está focando, falando assim, olha, meu bem, todo mundo que usar filtro solar, a pele vai ficar desse jeito, até porque seria uma grande irresponsabilidade. O que eu acredito que tenha acontecido ali naquela situação foi assim, a paciente, ela usava lá o Rugol dela, né? Quantas senhoras que a gente não conhece, né, gente? Que usa aí o seu Rugol a vida inteira e ela não sabia, né, que tipo assim, ela ouviu às vezes uma vendedora, porque, gente, tem lugares no mundo que não tem internet ainda, sabe? Aqui no Brasil, a gente assim, eu que moro em metrópole, a gente tá muito acostumado que tem a internet, que tem acesso à internet, então pra gente as coisas são muito óbvias, né? Mas existem lugares aqui no Brasil mesmo onde não tem nem internet ainda, gente. Então, pra nós, uma coisa que poderia ser muito óbvia, né? Não é para muitas pessoas. Então, assim, para ela aplicou o filtro solar no rosto e não aplicou no pescoço. Então, pra mim, é muito assim, aí entrando na polêmica, o que aconteceu? Antes de continuar, o que aconteceu? Uma médica, ela pegou aquela imagem e começou a falar, eu acho que foi feito isso, acho que foi feito aquilo, acho que foi feito um resurfacing, acho que foi feito um fenol, e tudo baseado, né, das fontes das vozes da minha cabeça. Ela pegou e colocou lá, jogou pro universo, eu acho que foi fenol, sabe assim, eu acho assim, é uma brincadeira que muitos médicos fazem, até profissionais da estética fazem, de pegar uma imagem de uma pessoa famosa e começar a falar, porque aqui eu acho que teve um preenchimento, acho que ela fez malar, acho que ela fez preenchimento de nasogeniano, acho que ela fez, e às vezes a foto, gente, foi feita Photoshop mesmo. Teve até uma época uma atriz que foi a público falar, não fiz nenhum procedimento. A gente sabe assim, né? Tem atriz que não quer falar que fez procedimento. Mas às vezes a pessoa não fez mesmo, né? Às vezes a pessoa fala assim, gente, mas eu tenho só 20 anos, né? Então por que vocês estão falando que eu fiz 300 mil preenchimentos? Então, às vezes assim, a pessoa ela cria um conteúdo para poder, né, engajar na internet, para poder fazer uma brincadeira, mas são conteúdos que pode induzir as pessoas ao erro, entendeu? E aí o que aconteceu? Esse caso, né, foi um vídeo muito polêmico que me enviaram depois de uma profissional falando, né, de uma médica falando que ela tinha feito fenol, que era irresponsável compartilhar aquele vídeo falando que tinha sido só o filtro solar, blá, blá, blá. Por causa desse vídeo, a minha página foi atacada. Um monte de gente começou a colar o vídeo lá, falando que eu tava fazendo fake news, porque a médica tinha dito isso. O que eu fiquei muito pé da vida, então assim, até, né, já tô até desabafando aqui. Eu falo, caramba, né, gente? Por que a médica tá certa e a gente tá falando, assim, eu também disse que pode ser que não tenha feito somente o uso do filtro solar. Eu também falei isso, mas não, aí, tipo, o pessoal já foi falando que eu tava fazendo fake news, que era irresponsabilidade, eu já fiquei pé, já comecei a bloquear todo mundo. Aí, isso, né, eu sou uma pessoa assim, eu sou uma pessoa que eu quero descobrir a verdade, entendeu? Eu não gosto de ficar afirmando nada, eu não gosto, porque principalmente quando você trabalha com ciência biológica, você tem que entender, gente, a gente precisa entender que ciência biológica ela não é exata, então assim, não existe nada que eu possa falar assim, e é 100% de certeza. Porque uma coisa que é boa pra mim pode não ser boa pro outro. Então a gente tem sempre que trabalhar com essa margem de dúvida mesmo, né? E eu entendo que a ciência, gente, a ciência ela não é certeza. Mesmo que você fale assim, mas a ciência, né, e bate na tecla, a ciência diz. Bom, a ciência ela foi lá e fez um estudo lá, os estudos mais longos que foram feitos com 10 mil pessoas, com 20 mil pessoas, que demoram anos, gente. Você ainda, se você for pensar, nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo. Então eu não posso falar, né, que, não, é isso aqui, pronto, vai dar certo pra todo mundo, gente. Tem gente que é alérgica à argila. Eu já falei, né, tem até uma aula minha lá no Estética Club que eu falo, gente, tinha que ser proibido ser alérgico à argila. Mas tem gente que é alérgico à argila, tem gente que é alérgico à batata, gente. Então, a gente tem que ser muito sensato na hora de afirmar. E eu quis, de uma forma sensata, reforçar, porque tá tendo uma certa fobia
né, esses períodos por causa do filtro solar. Houve alguns ingredientes, né, que foram considerados tóxicos há um tempo atrás e que tiveram alguns artigos que falaram que esses ingredientes provocavam câncer. Mas assim, já foram, esses ingredientes eles nem são usados mais em filtros solares e já foram feitos outros estudos falando que realmente o filtro solar ele protege sim, né, contra o câncer de pele. Bom, eu vou aqui falar. Eu já entro nessa questão aí do filtro solar. Então, eu anotei todos os pontos aqui para eu não esquecer, né? Porque senão eu vou falando nunca mais. Eu gostaria de falar muitas coisas, senão eu não quero ficar fazendo um vídeo muito longo para você. Então, assim, a questão é a seguinte: será que tá ok? Foi lá, foi feito. Eu fui atrás e a galera, né, tinha falado pra mim que é impossível que o filtro solar fosse somente o filtro solar, e eu fiquei assim, querendo saber a verdade, e eu fui atrás, e eu entrei no Twitter do jornal, né, desse jornal de dermatologia aí, e descobri o post, e no comentário do post, né, tinha o comentário do médico. Alguém tinha perguntado pro médico, mas você tem certeza que não foi feito em nenhum fenol, né, não foi feito nenhum outro procedimento? Ele falou, não, ela falou que realmente ela só usou o filtro solar. Eu acredito nisso, gente, eu acredito que no caso dessa senhora, tenha sido o filtro solar. Eu não entendo por que ela iria mentir, falar, eu fiz fenol, né, e vou omitir. Sabe assim, pra quê? Qual é o ganho disso? E eu sempre vou ter o benefício da dúvida, de imaginar que um profissional não ia pegar essa cliente e deixar a pele do pescoço, do rosto impecável e deixar o pescoço tão marcado, né? A gente aprende já, quando você começa a tratar, você já aprende a tratar pescoço, colo, mãos, né? Você sempre aprende a orientar o teu paciente. Então, assim, pra mim, teria que ser um profissional muito incompetente para tratar a pele, fazer fenol no rosto, fazer um monte de procedimento, resurfacing no rosto e não fazer nada no pescoço e no colo. Então, para mim, realmente é aquelas senhoras onde, né, onde, gente, é aquilo que eu falei lá no começo, né, onde só às vezes uma vendedora da Avon chega e fala para ela, olha, tem que usar filtro solar, tem que proteger, e ela foi usando 40 anos, né, e não cuidou do colo, porque não tinha essa consciência de cuidar do colo. Eu acredito piamente nisso, porque, né, você aí que me acompanha, você já deve com certeza ter visto alguma senhora aí na sua cidade que tem uma pele impecável e que nunca fez nada de estética, que nunca fez nenhum procedimento médico, que nunca fez nenhum procedimento estético, que ela só usa lá o creminho Rugol dela, que ela só usa a latinha da Nivea azulzinha ou um creminho da Avon Natura, né, essas marcas que são vendidas há muitos anos em revista, e que tem a pele muito maravilhosa, né? Porque sempre protegeu a vida inteira. Então, eu acredito, eu já vi, né? Eu já vi pele, gente, de senhorinhas, né? Que nunca fez procedimento. Mas como assim você nunca fez nada? Não, eu só protejo. Não tomei sol, né? Não fiquei. Porque o problema, gente, é aqui que entra, que eu vou falar mais lá na frente, mas só pra pincelar agora. Porque as pessoas acham que elas têm que fugir do sol e não tomar sol nunca mais e até, tipo, ter uma deficiência de vitamina D e desmaiar. Não é isso, né? Mas o problema maior é o bronzeamento, que as pessoas, elas gostam de se bronzear, existe ainda incentivo de muitos profissionais, né, que eu acho, assim, até perigoso essa questão do bronzeamento. Então, a gente já viu, você provavelmente já viu, deixa aqui nos comentários pra mim se você já conheceu alguma senhora que a vida inteira só usou o creminho dela, o filtro solar dela, e que tem a pele maravilhosa hoje, que nunca fez nenhum procedimento invasivo ou não invasivo, ou nunca nem fez procedimento estético, mas tem a pele boa. A prevenção, gente, realmente funciona. E é sobre isso que o artigo ele está falando, né? O artigo ele está falando sobre prevenir os efeitos da radiação solar, né? E que ele fala que é importante você prevenir, que realmente a radiação solar, ela é um dos agravantes, né, para o envelhecimento e para o câncer de pele. Mas ele também fala, gente, que não são, assim, que é um quebra-cabeça, que é aquilo que eu falei para vocês no começo. Não adianta você achar que é só uma coisa, então o filtro solar, a partir de agora eu vou usar filtro solar e a minha alma está salva. Não, gente, não é assim, tá? O filtro solar, ele é um ponto que você tem que fazer, porque o envelhecimento,
ele tem vários pontos, né? Então, é um quebra-cabeça, realmente, é um quebra-cabeça tanto para o envelhecimento quanto para o problema do câncer de pele, tá? Então, assim, e ele vai falando que, assim, os estudos, ele vai apontando, né, que quanto maior a idade, maior é o fator para o risco de câncer de pele. Então, o envelhecimento, ele começou a ser pesquisado não tem, assim, né, a questão, as pesquisas sobre longevidade, elas já estão sendo realizadas há mais de 50 anos. Quem acompanha meu blog já deve ter visto, lá no meu Instagram mesmo, eu já falei do limite de Hayflick, né, existem outros estudos que refutam algumas partes da questão do limite de Hayflick, o que é o limite de Hayflick? Hayflick, Leonard Hayflick, né, eu não sei nem se é assim que pronuncia, Hayflick, esse cara, ele descobriu que as células, elas têm um limite de reprodução celular. Então, gente, já tô aqui abortando, já tô fazendo uma aula, oh meu Deus. Mas vamos lá, vai ser importante para vocês entenderem. Então, ele disse que as células, elas têm um limite para se reproduzir. Então, é isso que vai acontecendo, é por isso que a gente envelhece, porque as nossas células, elas começam a chegar a um limite que elas não se reproduzem mais, elas começam a morrer, né? Por isso que eu falei sobre a questão de não ficar esfoliando demais a pele, não ficar fazendo turnover celular demais, né? Não ficar ali fazendo peeling em excesso, porque as nossas células, elas têm limite de reprodução celular. E toda vez que você incentiva que a sua camada germinativa ali produza células novas, você tá acelerando o processo de envelhecimento, gente. Não sou eu que tô falando, não, né? Já tem estudo aí. É claro que é aquilo que eu falei pra vocês. Já existem outros estudos que refutam, né? Inclusive que é um aluno do próprio Leonard Hayflick, que ele fala que nem todas as células do corpo têm limite de reprodução. Mas a gente sempre tem que trabalhar com segurança, né? Com noção, com consciência, que quanto mais você agredir, né? Quanto mais você agredir as coisas, mais você vai estragar. Então, por exemplo, a gente não pensa, né? Você não pensa assim, eu comprei um carro, então eu vou lascar ele inteiro, vou deixar ele no sol, vou deixar ele na chuva, não vou fazer manutenção, vou colocar qualquer gasolina, vou colocar cândida para andar na rua, né? Vou colocar cândida como combustível e para andar na rua. Você não pensa assim, né? É para depois eu recuperar. No seu carro, você não pensa assim, né? Você não pensa que, vou lascar ele inteiro, depois eu vou lá e levo na concessionária ou levo no mecânico e ele resolve pra mim. Você não pensa assim com o seu carro, né? Só que as pessoas pensam assim com o organismo delas. Então, tipo, tudo bem, eu vou tomar um montão de sol, vou viver minha vida, vou me divertir horrores, vou ficar, né, vou mudar de etnia tomando sol com bastante, né, fita e passo até, né, que nem quando eu era jovem, há muitos anos atrás, a gente tomava sol com urucum, Coca-Cola, essas coisas todas, né? A gente lascou a nossa pele porque não tinha consciência. E aí a gente a gente nem imaginava que tinha esses problemas, né? Mas as pessoas, elas pensam assim com a pele delas, depois eu faço um laser, depois eu faço um preenchimento, depois eu faço um fenol. Minhas queridas, depois que a tua pele lascou, depois que o teu colágeno lascou, não tem o que fazer. Eu já vi, tá? Na minha frente, cliente que elas tinham velejado a vida inteira, né? Alemã, branquinha, olho claro, né? Aquele fototipo ali, 2, 1, quase, né? Bem clarinha a pele. Passou a vida inteira velejando e já tinha feito mais de 3 fenol, e passava vitamina C, e passava ácido hialurônico, fazia preenchimento e a pele já era, gente. Você não tem como recuperar um colágeno que foi destruído, né? Não tem, você destruiu a tua pele a vida inteira, depois fica lá, né? A gente vê um monte de famosa aí, que, né, se você fosse ver, quando você passa aquelas fotos lá, sem maquiagem, com maquiagem, que você vê a qualidade da pele. Bom, mas por que essa pessoa que tem todos os recursos, tem todo o avanço da medicina ali à disposição dela, pode pagar os melhores profissionais, por que a pele dela é daquele jeito?
Porque, meu amor, não adianta você querer recuperar e achar que depois vai ter um tratamento mágico que vai deixar você jovem de novo. Não vai adiantar. É a mesma coisa se você fizer com o seu carro. Não adianta você lascar o teu carro inteiro e você achar que depois você vai colocar uma gasolina melhor, que você vai trocar uma peça e que vai dar tudo certo, que ele vai voltar a ser maravilhoso, né? Quem cuida vai ter a pele melhor por mais tempo. Quem cuida do carro vai ter um carro melhor por mais tempo, e quem cuida da pele vai ter uma pele melhor por mais tempo. E cuidar da pele, gente, não é só skincare, né? E é aqui que ele tá falando, que não adianta você achar que vai ser só um ponto para resolver, né? Ele fala até, ele usa um termo aqui. Eu traduzi esse artigo pelo Google Tradutor, tá, gente? Então pode ser que, assim, alguma coisa ou outra não seja tão tão real, né? De acordo com o que ele tá falando. Mas alguns pontos aqui que ele tá falando, eu acho que, né, tá perfeito. Que ele fala, não adianta, porque não existe bala de prata para tudo, né? Não vai adiantar querer achar que, né, você vai resolver todos os problemas da humanidade, principalmente depois que uma pessoa ela teve, né, ou às vezes ela foi irresponsável. O que a gente tem que fazer é o quê? Conscientização, né? A gente tem que conscientizar, porque o processo de envelhecimento, ele já é natural. Então, a gente tá envelhecendo, a gente vai envelhecer. Se Deus quiser, a gente vai envelhecer. A gente não pode ter medo da velhice, a gente não pode ter medo de envelhecer. A gente tem que rezar para poder envelhecer, né? Você, ai, Senhor, me dê a graça de poder envelhecer, né? Eu acho, assim, um absurdo, né? A gente ter terror de envelhecimento, a gente, né, essa coisa quando eu comecei a estética, a gente tinha um terror, a gente tinha um medo de envelhecer, e eu falo, a gente tem que desapegar, porque se Deus quiser, a gente vai envelhecer. Envelhecer é uma bênção, envelhecer é uma bênção. A gente tem que começar a ver a velhice como uma bênção, realmente é uma graça, né? Mas a gente tem que começar a tentar envelhecer bem, né? Tipo, o que vai fazer com que a gente envelheça mal, né? A gente tem todas essas questões de fatores exógenos, né? Que são a questão da radiação solar, a questão dos radicais livres, né? A questão da poluição. Tudo isso são fatores que a gente não tem muito controle, mas a gente também tem as questões, a gente tem o controle de se proteger, né? À medida do possível, mas a gente também tem fatores endógenos, que é do nosso próprio organismo, que é do próprio envelhecimento, né? Que é da questão mesmo do envelhecimento. Então, você tem aí danos no DNA, você tem a questão das mitocôndrias, né? Que elas começam a ficar danificadas também, né? Que é uma disfunção nas mitocôndrias. Você tem a sua autofagia prejudicada, que é a questão das suas células se regenerarem, né? Você também vai ter isso no processo de envelhecimento, né? E a senescência natural, que é conforme os anos vão passando, gente, né? A gente vai envelhecendo. Não tenha um síndrome de Peter Pan, né? Ai, não quero envelhecer, quero ficar jovem para sempre, quero ser criança para sempre, né? É síndrome de Peter Pan, ou então, né, que nem a que assistiu Harry Potter. Mas isso é uma lenda, né? A pedra filosofal, buscar a pedra filosofal, né? Isso é uma coisa muito anos 80, né? Nos anos 80, anos 90, né? Que, tipo assim, tinha aquela coisa de encontrar a pedra filosofal, de não querer envelhecer. Saíam filmes, né? Que mostravam as pessoas querendo encontrar a fonte da juventude, né? Então, não existe, gente. A fonte da juventude não existe. A fonte da juventude é você, todo santo dia, cuidar, né? Cuidar. Então, se proteger do sol. Porém, se proteger do sol não é igual um cliente meu que eu tinha, que eu falava assim, mas cliente, não é assim que as coisas são. Ele nem sequer, ele tinha uma obra que ele cuidava, né? E ele ia de guarda-chuva sozinho, de guarda-sol, guarda-chuva sozinho, porque ele passava camadas e camadas de filtro solar, e depois ele ia com guarda-sol, assim, desesperado, e saia correndo para a sombra. A gente não pode ter fobia, né, do sol, mas a gente precisa ter consciência de que a radiação UV, quando ela é tomada, e cada fototipo aguenta uma quantidade de tempo. Então, tipo, não adianta eu falar para todo mundo que todo mundo vai ter que tomar 20 minutos de sol por dia, porque tem gente que precisa tomar um pouco mais,
para a produção da vitamina D, né, para sintetização da vitamina D. E tem gente que, se ficar 15, 20 minutos no sol, ela já começa a queimar. Então, é por isso que é importante sempre buscar uma profissional qualificada, que vai te ajudar a entender o seu fototipo, que vai ajudar você a fazer uma boa orientação de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com, né, e de preferência que seja, assim, vários tipos de profissional, né, você vai procurar uma nutricionista para te ajudar a melhorar a tua alimentação, você vai procurar, às vezes, uma dermatologista para te ajudar a ver se você tem alguma pinta, né, você vai procurar a esteticista que vai ajudar você a tratar a questão da prevenção, né, da sua pele, disfunções estéticas. Então, você vai aí ter uma equipe multidisciplinar para você poder ter uma pele mais saudável. Por isso que é isso aqui que o artigo está falando, tá, gente? Ele não está falando, né? A partir de agora, usem o filtro solar e vocês vão chegar aos 92 anos, como essa senhora, com a pele maravilhosa. Não, ele não fala isso, tá? Ele fala sobre a prevenção em vários aspectos, tá? E aí, esse é um estudo. A gente tem que buscar várias fontes, né, de conhecimento, vários outros estudos, pra gente poder sempre cuidar de forma global, tá? Eu espero que tenha trazido aqui, iluminado essa questão, tá? Não me ataquem nas minhas páginas, porque se vocês atacarem, eu vou bloquear vocês. Bloqueio mesmo, gente, eu não tenho paciência, tá? Não tenho paciência pra gente que chega com 500 pedras na mão, mas estou sempre aberta, assim, ao diálogo, a gente poder conversar, a gente poder, será que foi isso mesmo? Buscar, né? Vamos lá, será que é isso mesmo? Né? A gente tem que questionar, sim. Vou deixar indicado aqui pra vocês um livro muito legal, porque ele fala no artigo também, né? Ele é Christian Posch, o nome do autor. Ele fala também sobre a questão da inflamação. Então, a gente tem ouvido bastante falar sobre inflamação. Eu li esse livro aqui, eu sempre consulto ele, que ele fala sobre o espectro da inflamação, sobre os gatilhos alimentares, como que você pode eliminar os alimentos que às vezes podem estar inflamando o teu corpo, incluir mais alimentos anti-inflamatórios na sua dieta, tá? Assim, eu vou falar pra vocês que é um negócio difícil pra caramba de fazer, porque ele tira praticamente tudo, né? Você tem que comer assim, só tomar sol e tomar água, mentira. Tem bastante alimentos que é anti-inflamatório. Mas assim, justamente os alimentos que a gente tá acostumado, né? Os alimentos que a gente mais tá acostumado são alimentos que podem agravar a inflamação se o seu corpo ele estiver inflamado, né? Isso aqui, eu acho que é muito importante a gente não ter terrorismo com nada, não ter terrorismo com a questão, né, do filtro solar. Entender também, gente, que proteção solar não é só filtro solar. Então não adianta você passar o seu filtro solar e ficar lá tomando sol com fita, gente. Não adianta, porque o filtro solar ele tem um limite de proteção. Então você tem lá um filtro que protege a sua pele 30, 40 minutos, 50 minutos. Não adianta você ficar 2 horas no sol e não reaplicar o filtro, né? Quando a sua pele começa a bronzear, já está mostrando que, ok, acabou ali, ó, acabou, entendeu? O bronzeamento, ele é uma comprovação de que a sua pele já está queimando. Porque a melanina, quando ela começa a formar, é porque ela tá mostrando, ó, tá tendo agressão aqui, vamos proteger, a radiação tá ultrapassando, não tá dando não, vamos começar a proteger. A melanina, ela é um escudo, né? É um escudo de proteção para que a radiação não agrida ali o resto do seu organismo, principalmente, né, o teu colágeno, né, minha querida? Você vai ficar agredindo aí teu colágeno, né, tomando um monte de radiação. Se vocês gostaram desse conteúdo, se trouxe clareza para vocês, se iluminou, deixa seu like aí, né, compartilha com as tuas amigas, e conheçam o Estética Club, que é o meu clube de conteúdos para estética. Lá a gente fala sobre estética profissional, sobre empreendedorismo, sobre vendas, tá? Sobre conteúdos que vão ajudar a profissional a se destacar no mercado. Se quiserem dicas de protetor solar, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo numa próxima vez, porque esse vídeo já ficou imenso e eu acho que já foi suficiente. Eu espero que vocês tenham gostado. Cliquem nos links que tem aqui na descrição do vídeo para vocês comprarem meus e-books. Por favor, comprem meus e-books, podem comprar à vontade. E entrem no Estética Club e até o próximo vídeo.